Marcos 16, 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Não falou muito diretamente, né? Só falou que era o dia depois do sábado, né? Que a gente subentende que é o domingo. Um outro texto do Novo Testamento que fala. Então já foi um, né? O segundo agora. Vão contando aí. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Terceiro, por favor, vamos ler? Mas, primeiro dia da semana, que haviam preparado. Foram quantos textos já? 3, né? Vamos para o quarto. Vai lá. No primeiro dia, Ana, Maria Madalena, ok. Quinta, é o quinto agora, né? Vamos contando. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Qual que é o número agora? Sexto ou sétimo? Esse é o sexto? Pulou 1, então vai, sétimo. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Esse é o último? Vamos lá, 1 Coríntios 16, 2. Agora vocês. No primeiro, me ajudem. Conforme a sua, e vá juntando quando eu for. Esse é o último? Foram quantos textos? Vocês viram aí, né? 8. Foram 8 textos. Falaram que teve um que pulou aí. Pulou algum aqui? Mateus 28. Então não vamos fugir não. Volta aí, tem que mostrar todos. Volta, por favor, aí. Mateus 28. Não está aí então, pelo jeito. É Mateus 28, versículo 1. Então, vamos abrir a Bíblia. Mateus 28, verso 1. E aí alguém que encontrar, por favor, lê para mim. Mateus 28, verso 1. Vejam, eu faço a pergunta para vocês agora. Em algum desses textos, fala aí de mudança do sábado para domingo, aponta o domingo como um dia de adoração, um dia para se guardar, um dia para santificar. Viram algum ou não? Nenhum deles. Nenhum dos 8 aponta algo nesse sentido. E esses são todos os textos no Novo Testamento que falam do domingo. Todos, sem exceção. Então veja, nenhum desses fala de adoração. Fala que o domingo deve ser o dia de guarda, um dia de adoração a Deus. Queridos, você pode ler todo o capítulo para ver essa questão. Paulo, se você for perceber, ele estava viajando pelas
cidades ali. Estavam fazendo uma recolta, né? Coleta ali para ajudar irmãos de uma igreja em outro lugar. Mas vamos ver mais para frente aí. Qual era o costume? Qual era o dia, geralmente, que Paulo se reunia para estudar a Bíblia? Nós já vimos em algumas lições passadas e vamos ver novamente esse texto. Tá? Mas vejam, queridos. Tudo bem, nós vimos que nenhum disso aponta para a mudança. Então, o que aconteceu? Como que isso surgiu? É comum as pessoas dizerem que o domingo tornou-se como esse dia especial, dia de guarda, para ser um símbolo para comemorar a ressurreição de Cristo. E você vê aí, antes dessa pergunta número 2, volta aí um slide, por favor. Olha o texto aí, ó, Romanos 6, de 3 a 8. Na Bíblia, se você for ler esse texto aí, pode ler agora aí, se você quiser, se você estiver em dúvida. O símbolo da ressurreição de Cristo é o quê? É o batismo, não é o domingo. É o batismo que significa morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Porque o batismo significa exatamente isso, você morrer para o pecado e ressurgir uma nova criatura para Cristo Jesus. A Bíblia que fala isso, não é o Marcélio. Lá em Romanos está escrito isso. Então vejam, esse fundamento não faz sentido, ele é antibíblico. Mas o que iria acontecer na igreja? Na igreja, já desde na igreja primitiva, no seu primeiro momento da sua história. Vamos para os textos aí. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, você vai ver, olha só. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E Daniel 8:12 tem uma profecia falando do que aconteceria no futuro com a verdade. Olha só, leiam para mim, por favor. O exército lhe foi dado ou entregue com um sacrifício diário. Por favor, me ajudem. Por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. E o que fez, prosperou. A verdade seria lançada por terra. A apostasia tomaria conta da igreja. E há um texto, gente, que não está aí no estudo, eu quero que você leia comigo. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, no versículo 25. Uma profecia que tem tudo a ver com o nosso estudo. Daniel 7, versículo 25. Olha só o que diz. Daniel 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Fala, aqui se você for ler todo o capítulo, fala de um poder político-religioso que praticaria essas ações aqui. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar. Vai mudar o quê? Os tempos e a lei. Surgiria uma autoridade que mudaria a lei de Deus, mudaria os mandamentos de Deus. Esse poder faria tudo isso. A igreja iria, aos poucos, trazer para dentro de si costumes pagãos.